Você acordou de madrugada para ir ao banheiro, de novo. Ficou lá, esperando o jato começar, sentindo que a bexiga está cheia, mas o fluxo simplesmente não colabora. Voltou para a cama, mas o sono já era. E amanhã, a primeira coisa que você vai fazer é preparar aquele café forte para aguentar o dia. E se eu te disser que não é o café em si que está inflamando sua próstata, mas a forma como você está bebendo? Existe uma janela de tempo específica, uma quantidade crítica, e um erro de combinação que a maioria dos homens comete todos os dias sem saber. E esses 3 fatores podem estar transformando seu ritual matinal em combustível para o inchaço prostático. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que acontece na sua próstata quando a cafeína entra no seu sistema da forma errada. Vou revelar os 3 erros que 80% dos homens cometem com o café. Erros que parecem inofensivos, mas que aceleram o crescimento prostático. E mais importante, vou te dar 3 ajustes simples que permitem você manter seu café, proteger sua próstata e finalmente voltar a dormir a noite inteira. Eu sei o que você está sentindo. Aquela primeira ida ao banheiro da madrugada, quando você olha o relógio e pensa, de novo não. A reunião importante onde você fica calculando quanto tempo falta para poder ir ao banheiro. O momento constrangedor de pedir licença pela 3ª vez no jantar com amigos. Você evita viagens longas de carro porque não sabe se vai aguentar até o próximo posto. Fica em pé no banheiro esperando o jato começar, enquanto a pressão parece estar lá, mas simplesmente não sai. Termina de urinar, guarda, dá 2 passos. E sente que ainda tem mais. E no meio de tudo isso, existe uma vergonha silenciosa. Vergonha de contar para a esposa que está acordando tanto. Medo de que isso seja o começo do fim. Irritação consigo mesmo, pensando, eu era tão saudável, o que aconteceu? Uma sensação de perda de controle sobre o próprio corpo que nenhum homem gosta de admitir. Talvez você esteja se dizendo que isso é normal depois dos 50, que todo homem passa por isso. Que seu pai tinha, seu avô tinha, então é genético, e não tem o que fazer. Que pelo menos não é câncer, então não precisa se preocupar tanto. E principalmente, que café faz parte da sua vida e você não vai conseguir largar. Eu preciso te contar algo importante. Você não precisa largar, mas precisa entender o que está acontecendo. Meu nome é Dra. Bianca Rangel, e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório jurando que já tinham tentado de tudo. E quando eu perguntava sobre o café, a resposta era sempre a mesma. Ah, mas café eu não largo, doutora, e não precisam largar. O que eu percebi, repetidamente, é que não é a cafeína em si o vilão. É o contexto em que ela entra no corpo que determina se ela vai ser aliada ou sabotadora da sua próstata. É exatamente isso que eu vim te mostrar hoje. Antes de falar sobre os erros e as soluções, você precisa entender como a sua próstata funciona. E eu vou explicar de um jeito que vai fazer sentido imediato. Pense na sua próstata como uma esponja envolvendo um canudo. O canudo é sua uretra, o canal por onde a urina passa. Quando a esponja está no tamanho normal, o canudo fica livre e o fluxo é forte. Você decide urinar. O jato sai com força. Você esvazia a bexiga completamente e segue com a vida. Mas quando a esponja incha, ela aperta o canudo por todos os lados. O líquido até quer passar, mas o caminho está estreitado. É como tentar soprar por um canudinho que alguém está apertando no meio. Em condições ideais, sua próstata produz parte do líquido seminal e fica ali, quieta, do tamanho de uma noz. Hormônios como a testosterona e o estrogênio mantêm um equilíbrio delicado que controla o tamanho desse tecido. O sistema nervoso autônomo regula a tensão muscular ao redor da próstata e da bexiga, permitindo que você urine quando quer e segure quando precisa. É um sistema elegante que funciona silenciosamente por décadas. Mas após os 50, esse equilíbrio hormonal começa a mudar. A testosterona livre diminui,
A conversão em DHT, de hidrotestosterona, aumenta, e o estrogênio relativo sobe. Esse novo cenário hormonal estimula as células prostáticas a se multiplicarem. É um processo natural chamado hiperplasia prostática benigna. Mas natural não significa inevitável em alta velocidade. O ritmo desse crescimento depende de fatores que você controla. Fatores do dia a dia. Fatores como a forma que você consome café. A cafeína entra nessa equação de 3 formas. Primeiro, ela estimula o sistema nervoso simpático, aumentando a tensão muscular ao redor da próstata. Segundo, ela tem efeito diurético, sobrecarregando a bexiga com mais líquido para processar. E terceiro, em excesso, ela pode contribuir para a inflamação sistêmica no corpo. Nenhum desses efeitos é problemático isoladamente. Milhões de pessoas tomam café todos os dias sem consequências negativas. Mas quando esses 3 efeitos são combinados no contexto errado, eles aceleram exatamente o que você quer evitar. Eles fazem a esponja inchar mais rápido e apertar o canudo com mais força. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, especialmente aqueles que estão sofrendo em silêncio achando que não tem jeito, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem precisa ouvir que existem ajustes simples antes de partir para remédios ou procedimentos. Agora que você entendeu como a próstata funciona e por que ela é sensível ao contexto da cafeína, eu preciso te mostrar os 3 erros que a maioria dos homens comete todos os dias com o café. Erros que parecem completamente inofensivos, mas que estão silenciosamente alimentando o inchaço. E o primeiro pode te surpreender, porque ele acontece antes mesmo de você dar o primeiro gole. O primeiro erro eu chamo de o café de estômago vazio. É o padrão mais comum que existe. Acordar e ir direto para a cafeteira, tomando o primeiro café antes de comer qualquer coisa. Para muitos homens, esse é um ritual de décadas, o café puro da manhã que acorda o corpo. Você levanta, caminha até a cozinha ainda com os olhos semicerrados, e a primeira coisa que toca seus lábios é aquele café quente e forte. E parece completamente inofensivo. Você pensa, sempre fiz assim e nunca tive problema. Existe até a crença de que café em jejum acelera o metabolismo e dá mais energia. Parece uma forma de começar o dia com o pé direito. Mas aqui está o que acontece no seu corpo. Com o estômago vazio, a cafeína é absorvida muito mais rápido na corrente sanguínea. Isso causa um pico abrupto de cortisol e adrenalina. Esse pico ativa intensamente o sistema nervoso simpático, a parte do seu sistema nervoso responsável pela resposta de luta ou fuga. E quando o sistema simpático é ativado dessa forma, ele contrai a musculatura lisa ao redor da próstata e do colo da bexiga. O resultado é cruel. Mesmo que sua próstata esteja só levemente aumentada, você sente os sintomas como se ela estivesse muito maior. A tensão muscular transforma um problema pequeno em um desconforto grande. É como se você estivesse apertando ainda mais aquele canudo que já está parcialmente comprimido. Você não está piorando a próstata em si naquele momento, mas está piorando dramaticamente os sintomas que ela causa. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de moderação. E pode estar acontecendo na sua cozinha agora mesmo sem você perceber. O segundo erro eu chamo de a goteira constante. Em vez de tomar 1 ou 2 xícaras definidas de café, você mantém uma caneca térmica ou garrafa de café que vai sendo reabastecida ao longo do dia. Um golinho aqui, outro ali, do amanhecer até o meio da tarde. A caneca fica na mesa do escritório, no porta-copos do carro, do lado do computador. Sempre por perto, sempre disponível. E parece o oposto de excesso. Você pensa, eu nem tomo tanto assim, é só um pouquinho de cada vez. Parece muito mais moderado do que tomar uma xícara grande de uma vez só. Parece até mais saudável, mais controlado. Mas o efeito biológico é exatamente o contrário do que você imagina. Esse padrão de goteira constante mantém os níveis de cafeína permanentemente elevados no sangue,
sem nunca dar ao corpo a chance de processar e eliminar. O sistema nervoso simpático fica em estado de alerta contínuo por 8, 10, 12 horas seguidas. A musculatura ao redor da próstata nunca relaxa completamente. Ela passa o dia inteiro em tensão, apertando aquele canudo sem parar. E tem mais. O efeito diurético se torna crônico. Sua bexiga está sempre parcialmente cheia, sempre mandando sinais de urgência para o cérebro. E esses sinais repetidos treinam seu cérebro a responder com frequência cada vez maior. Você está literalmente ensinando seu corpo a precisar ir ao banheiro mais vezes. A goteira de café cria uma goteira de idas ao banheiro. Agora, o terceiro erro é o que eu considero o mais perigoso de todos, porque ele acontece no momento exato em que você deveria estar protegendo seu sono e sua recuperação. O terceiro erro eu chamo de o café da falsa tarde. É aquele café depois das 2 da tarde, especialmente aquele cafezinho das 4 ou 5 da tarde para aguentar o resto do dia. Ou antes de uma atividade noturna. Você está cansado, o dia foi longo, e um café parece a solução perfeita para ter energia até o final do expediente. E a justificativa parece fazer sentido. Você pensa, é só uma xícara pequena, não vai afetar meu sono. Ou, eu durmo bem mesmo tomando café à tarde, não sou sensível. Parece um pequeno prazer inofensivo que te ajuda a ser mais produtivo. Mas a biologia não negocia com nossas justificativas. A meia-vida da cafeína é de 5 a 7 horas. Isso significa que metade da cafeína do café das 4 da tarde ainda está circulando no seu corpo às 10 ou 11 da noite. Você pode até adormecer. O cansaço acumulado vence. Mas a qualidade do sono profundo é sabotada. E é exatamente no sono profundo que seu corpo faz o trabalho de recuperação. É durante essas fases do sono que a inflamação é reduzida, os hormônios são reequilibrados e a musculatura pélvica finalmente relaxa completamente. Sem sono profundo adequado, você acorda com a próstata mais tensa, a bexiga mais irritada e mais cansado do que deveria. E o que você faz quando acorda cansado? Toma mais café. E o ciclo se repete, dia após dia, semana após semana. O café da tarde está roubando a recuperação noturna que sua próstata desesperadamente precisa. Deixa eu te contar sobre o Antônio, um contador de 62 anos que veio me procurar. Antônio tomava café a vida inteira. Acordava às 5:30 da manhã, ia direto para a cozinha e tomava a primeira xícara antes mesmo de escovar os dentes. Era seu ritual sagrado por mais de 30 anos. Ao longo do dia, mantinha uma garrafa térmica na mesa do escritório. Só para manter o ritmo, ele dizia. E às 5 da tarde, tomava mais um café antes de sair do trabalho para enfrentar o trânsito. Quando veio me procurar, Antônio estava acordando 4 vezes por noite para urinar. Às 2 da manhã, às 4, às 5:30 e às 6:40, ele sabia os horários de cor porque olhava o relógio toda vez com frustração. O urologista já tinha dito que a próstata estava aumentada, mas dentro do esperado para a idade. Antônio tinha aceitado esse diagnóstico como uma sentença. Achava que era assim mesmo, que não tinha o que fazer além de esperar piorar até precisar de remédio ou cirurgia. Quando analisei seus hábitos com cuidado, identifiquei os 3 erros acontecendo todos os dias. Café em jejum às 5:30 da manhã, erro 1. Goteira constante com a garrafa térmica o dia todo, erro 2. E o café das 5 da tarde sabotando o sono profundo, erro 3. Antônio estava fazendo tudo certo do ponto de vista da quantidade. Não eram tantas xícaras assim no total. Mas o contexto estava trabalhando contra sua próstata a cada gole. Ele estava alimentando o problema, achando que estava só mantendo sua rotina normal. Um lembrete importante antes de continuarmos. As informações que compartilho aqui são educativas. Cada corpo é único. E se seus sintomas são intensos ou estão piorando, a atitude mais responsável é conversar com um urologista. O que vou te mostrar agora são ajustes complementares, não substitutos de acompanhamento médico. Agora que você conhece os 3 erros, vou te mostrar as 3 soluções.
E a primeira é mais simples do que você imagina, porque não exige que você tome menos café, só que você tome no momento certo. A primeira solução eu chamo de a janela do café. A ação é específica. Concentrar todo o seu consumo de café entre 9:30 da manhã e 1:30 da tarde. Uma janela de 4 horas. Nada antes, nada depois. Por que funciona? Às 9:30, o pico natural de cortisol matinal já baixou. Seu corpo produz cortisol naturalmente ao acordar para te dar energia. Se você adiciona cafeína em cima desse pico, causa sobrecarga hormonal. Mas às 9:30, o cortisol já está descendo, e a cafeína pode fazer seu trabalho sem exagero. E até 1:30 da tarde, você tem mais de 8 horas para metabolizar completamente a cafeína antes de dormir. Esse intervalo respeita o ritmo circadiano do seu corpo e protege as fases de sono profundo. Como implementar amanhã? É simples. Amanhã de manhã, tome um copo de água ao acordar. Coma algo leve, mesmo que seja uma fruta ou um punhado de castanhas. Só depois das 9:30 prepare seu café. E configure um alarme no celular para 1:30 da tarde, marcando último café. Esse alarme vai ser seu lembrete nos primeiros dias até virar hábito. O resultado esperado? Em 2 a 3 semanas seguindo essa janela, muitos homens relatam redução de 1 a 2 idas ao banheiro por noite. O sono fica mais contínuo. A sensação de urgência durante o dia diminui. Não porque você está tomando menos café, mas porque o café está entrando no seu corpo no momento certo. A próxima solução é igualmente poderosa, e você pode implementar junto com a primeira já amanhã de manhã. A segunda solução eu chamo de o café acompanhado. A ação é específica. Nunca tomar café com o estômago completamente vazio. Sempre acompanhar com algum alimento que contenha gordura ou proteína. Ovos, queijo, abacate, castanhas, iogurte integral. Qualquer um desses funciona. Por que funciona? Gordura e proteína desaceleram a absorção da cafeína no intestino. Em vez de um pico abrupto que ativa o sistema nervoso simpático com força total, a cafeína entra gradualmente na corrente sanguínea. Você ainda sente a energia, ainda fica alerta, mas sem aquela paulada que contrai a musculatura ao redor da próstata. É como a diferença entre abrir uma torneira de uma vez e abrir devagar. A mesma quantidade de água, mas sem o impacto. Como implementar amanhã? Antes de ligar a cafeteira, separe seu acompanhamento. Pode ser simples. 2 ovos mexidos, ou um punhado de castanhas do Pará, ou 2 fatias de queijo. Coma pelo menos metade antes do primeiro gole de café. Deixe isso preparado na noite anterior se precisar. O importante é que o café nunca seja a primeira coisa a entrar no seu estômago. O resultado esperado? Menos sensação de aperto ao urinar nas primeiras horas da manhã. O jato começa mais fácil e a sensação de esvaziamento incompleto diminui. Muitos homens descrevem como se o sistema destravasse, porque a musculatura não está mais em tensão máxima. A terceira solução é complementar as 2 primeiras e fecha o sistema de proteção completo. A terceira solução eu chamo de o limite das 3 xícaras. A ação é específica. Máximo de 3 xícaras de 150 ml cada por dia, consumidas dentro da janela. Nada de canecas gigantes. Nada de goteira constante. 3 xícaras definidas, em horários definidos. Por que funciona? 3 xícaras de café coado fornecem aproximadamente 300 mg de cafeína. Essa é a quantidade que estudos consistentemente mostram ser segura e até benéfica para a maioria dos adultos. Abaixo disso, você pode não sentir os benefícios do café. Acima disso, os efeitos negativos, diurese excessiva, tensão muscular crônica, contribuição para a inflamação, começam a superar os benefícios. 300 mg é o ponto de equilíbrio. Como implementar amanhã? Sirva suas 3 xícaras em horários definidos. Uma às 9:30, uma às 11 horas, uma à 1 da tarde. Sem reabastecimentos entre uma e outra. Sem só mais um golinho.
Depois da terceira xícara, mude para água, chá de ervas sem cafeína ou água com limão. Seu corpo vai estranhar nos primeiros dias, mas rapidamente se adapta. O resultado esperado? Redução significativa da frequência urinária ao longo do dia. Menos sensação de urgência. E uma percepção de que o café voltou a fazer bem em vez de causar desconforto. Você vai redescobrir o prazer do café quando ele para de sabotar sua qualidade de vida. Deixa eu te contar o que aconteceu com o Marcos, um engenheiro civil de 58 anos. Marcos veio me procurar completamente cético. Logo no início da consulta, ele deixou claro: Doutora, eu não vou largar o café. Se for para falar isso, nem precisa começar. Eu sorri e disse que não era sobre largar, era sobre ajustar. Implementamos as 3 mudanças juntas. Janela de café das 9h30 às 1h30. Sempre acompanhado de ovos ou castanhas pela manhã. Máximo de 3 xícaras definidas, sem goteira. Marcos resistiu na primeira semana. Disse que sentia falta do café da manhã cedo, daquele ritual de acordar e já sentir o cheiro da cafeteira. Disse que o final da tarde sem café parecia arrastado. Na terceira semana, ele me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Doutora, dormi a noite inteira ontem. Não lembro a última vez que isso aconteceu. Em 6 semanas, Marcos passou de 3 a 4 idas ao banheiro por noite para no máximo 1. O jato melhorou visivelmente. A sensação de urgência durante o dia praticamente desapareceu. E ele continuava tomando seu café todos os dias. Só que agora, como ele mesmo disse, o café voltou a ser meu amigo, não meu sabotador. Vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Primeiro, entendemos como a próstata funciona, aquela esponja ao redor do canudo. E por que o contexto da cafeína importa mais do que a quantidade? A cafeína não é vilã por natureza, mas pode se tornar quando entra no corpo da forma errada, ativando tensão muscular, sobrecarregando a bexiga e sabotando o sono. Segundo, identificamos os 3 erros que a maioria dos homens comete sem saber. O café de estômago vazio, que causa picos hormonais e tensão muscular logo cedo. A goteira constante, que mantém o sistema em alerta permanente sem chance de relaxar. E o café da falsa tarde, que rouba exatamente o sono profundo que a próstata precisa para se recuperar. E terceiro, descobrimos 3 ajustes práticos que você pode começar amanhã. A janela do café, concentrando o consumo entre 9h30 e 1h30. O café acompanhado, sempre com gordura ou proteína para suavizar a absorção. E o limite das 3 xícaras, eliminando a goteira e respeitando a dose que seu corpo consegue processar bem. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar tomando café do mesmo jeito, acordando de madrugada e se convencendo de que é assim mesmo, que é coisa da idade, que não tem o que fazer. Ou você pode começar amanhã com um ajuste simples. Talvez só mover aquele primeiro café para depois das 9h30 e comer algo antes. Um único ajuste. Sem drama, sem sacrifício extremo. Pequenos ajustes, repetidos com consistência, constroem resultados que você vai sentir em poucas semanas. Não estou pedindo que você mude sua vida. Estou te mostrando que mudar o contexto de um hábito que você já tem pode transformar completamente como você se sente. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre o café e a saúde da próstata, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários, qual dos 3 erros você reconheceu nos seus hábitos? Foi o café de estômago vazio, a goteira constante ou o café da falsa tarde? E qual dos 3 ajustes você vai começar a aplicar amanhã? Eu leio todos os comentários e adoro saber como vocês estão implementando essas mudanças na vida real. Você passou a vida inteira trabalhando, cuidando da família, resolvendo problemas dos outros. Foram décadas sendo o pilar que todo mundo podia contar. Agora é hora de cuidar de você. E cuidar de você não significa abrir mão do que gosta. Não significa abandonar o café que faz parte da sua manhã há 30 ou 40 anos. Significa fazer escolhas inteligentes para continuar aproveitando esse prazer por muito mais tempo.
Significa acordar descansado, se sentir no controle do próprio corpo e ter a liberdade de viver sem calcular onde fica o banheiro mais próximo. Você merece isso. Lembre-se, este vídeo é educativo e não substitui uma consulta médica. Se seus sintomas urinários são persistentes, frequentes ou estão piorando, a atitude mais responsável é conversar com um urologista que possa avaliar sua situação individual. Os ajustes que compartilhei hoje são complementares, não substitutos, de um acompanhamento médico adequado. Cuide-se com inteligência e cuide-se com a orientação de profissionais que podem te acompanhar de perto.